Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de reflexão. Vamos para a nossa devocional de hoje, cujo título é Pecado e Perdão. Para tanto, eu tomo 1 João capítulo 1, verso 9. Preste atenção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem, Satanás possui um aliado em cada um de nós. Quando eu falo isso, alguém pode até espantar-se com esta afirmação, mas ela é a mais pura realidade. Esse aliado nada mais é do que a nossa natureza humana, ou seja, a nossa carne. Quando digo que o diabo encontra esse adepto em nós, não quero dizer que possuímos algum vínculo com ele, mas que a nossa condição carrega em si mesmo essa situação que nos puxa para baixo. Veja, por exemplo, o caso de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Seu exército em guerra e ele fazendo o quê? Passeando pelas sacadas do palácio. Imaginemos que a brisa da tarde o convidara a passear pelo terraço depois de uma soneca. Resolver então estirar um pouco as pernas, quando das muralhas da casa real ele enxerga, ele vê uma bela mulher se banhando. Suas emoções despertaram, os hormônios ferveram e a sua mente fantasiou aquela mulher em seus braços. O que é isto senão as características da natureza humana bem presente no homem? O problema não foi o que Davi viu, foi o que ele não viu. Ele não viu que a sua atitude poderia ferir o coração de Deus. Ele não enxergou que as consequências do seu ato afetariam a várias pessoas, inclusive o seu reino. Não. O desejo o cegou e roubou-lhe a capacidade de discernir os resultados. Seu primeiro procedimento foi mandar saber quem era a bela vizinha. Sabendo ser uma mulher casada, não se importou. Mandou buscá-la e deitou-se com ela. Depois de alguns dias, recebe a notícia da gravidez de Batseba. E agora? O marido dela estava na guerra e, como estava longe, logo o pecado seria descoberto. Também havia a transgressão da lei que dizia que o adúltero e a adúltera deveriam ser apedrejados. Como sair dessa? Ele se encontrava num beco sem saída. Como faria? Imediatamente traçou planos a respeito do caso. Mandou buscar Urias, o marido, e com desculpas o inquiriu sobre algumas coisas, mas a intenção mesmo era mandá-lo para sua casa. Urias não foi e o plano de Davi fracassou. Assim que soube que Urias não desceu à sua casa, passou para o plano B. A estratégia consistiu em convidá-lo para um jantar regado a muito vinho, embebedar o marido de Batseba e enviá-lo para dormir em casa era um esquema perfeito. Todavia também não funcionou. Ele dormiu com os servos de Davi. Não havia outro jeito, por isso caminhou para a fase C do projeto. Enviou uma carta a Joabe por mão de Urias, ordenando que o mesmo fosse colocado na frente da batalha, de tal modo que a morte o encontrasse. Finalmente, tudo aconteceu como o rei previra. Urias morreu e, passado o luto, ele tomou Batseba por mulher. Penso que todos conhecem essa história registrada em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. As consequências do pecado vieram e Davi pagou um preço alto por isso. Em Romanos capítulo 15, verso 4, Paulo nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o que aprendemos aqui? Primeiro, não brinque com a sua carne. Não enfrente situações em que você pense poder controlar. Não se distraia na periferia do pecado e nem sequer afague-o em sua mente, pois é ali que tudo começa. Segundo, fuja, ore, rejeite os devaneios que possam te induzir ao pecado. Isto posto, eu parto para uma conclusão da nossa devocional de hoje. Talvez por lembrar a história de Davi com Batseba, você imagine que eu estou tratando unicamente do pecado do adultério.
Não, de forma alguma. Apenas usei essa história para dizer que o pecado gera resultados funestos. Não importa qual seja a transgressão, quando a praticamos, cortejamos a destruição. Há muito tempo, ouvia orações na igreja do tipo assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Você já ouviu algo parecido? Pois é, o cristão não carrega uma carga pesada com tantos pecados. Pecado tem nome e tem que ser tratado. Se alguém pecar, deve correr imediatamente para os braços do Pai e se acertar rapidamente. Não deixe para o dia seguinte, acerte-se hoje. Finalizo com uma frase para você refletir. E eu gostaria que você não simplesmente refletisse sobre ela, mas que você a colocasse na sua mente e no seu coração. Preste atenção. Um pecado secreto na terra é um escândalo público no céu. Que o Espírito de Deus ministre ao teu coração. E até a próxima devocional, se Deus assim o permitir. Até lá.